Pessoal, então, boa noite a todos, né? Boa noite. A aula de hoje ela é tranquila, né? Apenas um método, vou apresentar o método para vocês, vou fazer um exercício e depois no material vai ficar um exercício para vocês em casa treinarem também, né? Coloquei as respostas no final desse exercício para auxiliar vocês na resolução. É bem tranquilo, vocês vão ver que é uma aula rápida, né? Sossegado, né? Que não tem muito, porque como é só para estudar um único método, então não adianta a gente estudar um método e ficar fazendo 30 exercícios da mesma coisa, né? Fica muito sem nexo. Então, qual que é a ideia? Eu vou apresentar o método para vocês, como é que ele funciona, vou fazer um exercício com vocês, e depois a gente, então, começa, né, a trabalhar um pouquinho o exercício, apresentar um pouquinho o método. Vocês já viram com o professor Henrique, né, começaram a falar, então, sobre interpolação linear, ou sobre interpolação polinomial, vocês viram o método de interpolação, né, polinomial, e viram também o método de Lagrange, né, acredito eu, vocês viram com o professor Henrique na última quarta-feira, né, a interpolação pelo método de Lagrange, e hoje estaremos vendo, então, a interpolação usando o método de Newton, né, e vamos ver como é que funciona, então, o método de Newton, tá, que é chamado também método de diferenciação por divisão, tá? E vamos aprender simples, vamos ver que o método simples, é claro, como sempre eu falo para vocês, que cálculo numérico tem que estar atento nas contas, né? Não pode se distrair às vezes, mas esse método até que ele não utiliza tanto assim de casas decimais, mas como o cálculo é numérico, é importante ficar atento nas contas que a gente faz, porque isso assim facilita muito o que a gente está trabalhando. Pessoal, compartilhar aqui a minha tela. Todo mundo está enxergando essa tela que está escrito cálculo numérico? Sim. Aqui pra mim não apareceu ainda não, Daniel. Já que aparece, então, aí. Impressa. Deveria chegar nele primeiro, né? Porque os dois é de Santa Rita. Pois é. Apareceu, Peters? Aqui dá para ver. Ainda não. Será? Esperar aqui pra ver, ué. Mas pode começar a aula aí, Daniel. Vamos ver. Não, já que aparece. Deixa eu tentar fazer um novo compartilhamento para ver se aparece agora aí no seu. Compartilhar novamente. Vai que agora compartilhando aí aparece também para você. Aí, pessoal, foi compartilhado novamente. Aí eu espero que todos estejam vendo. Aqui sim. Aline, dá para ver? Tá aparecendo? Sim. Tá ótimo. Falta o William. Dá para ver? Dá para ver, professor. Tá. O Peters, então falta só você? Só eu mesmo. Mas vamos embora. Eu acho que ele não está em Santa Rita, viu, professor? Ô, Daniel. Hum? Ô, Daniel. Você mandou os slides? Mandei, tá lá no grupo lá. Então eu vejo pelos slides. Tá. Então, olha só, pessoal, nesse capítulo, ou nessa unidade, né? Nessa unidade que a gente está trabalhando, né? Vocês começaram a trabalhar com o professor Henrique falando de interpolação polinomial. Ou seja, o que a gente faz na interpolação? A gente aprende, né? Primeiro, a calcular um certo valor de uma função, a calcular a própria função, a descrever uma função através de interpolação polinomial. E vocês viram, né, a interpolação de forma simples, de forma linear, com o professor Henrique na primeira aula. Na segunda aula, vocês viram, então, a interpolação pelo método de Lagrange, né? E
Hoje, então, nós vamos estar vendo a interpolação utilizando o método de Newton, né? Então, olha só, qual é que é o objetivo nosso? O objetivo, dada, né, certos valores e o comportamento de uma certa função, eu vou saber qual que é a função que gera aqueles valores ali. Por exemplo, eu sei o comportamento de uma função do primeiro grau, eu consigo calcular os valores de x e y. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma sequência de valores, como é que eu vou saber qual que é a função que descreve aqueles valores? Então, por isso é que a gente utiliza os métodos numéricos, né? Um deles é a interpolação. Eu faço a interpolação com esses métodos numéricos para encontrar a função. E tendo a função, eu consigo, então, saber, né, através de uma verificação, para saber se aquela função, de fato, corresponde, né, aos valores estabelecidos ou aos valores encontrados. Então, olha só, conforme está escrito aqui na introdução, nós vamos ver a interpolação com diferenças divididas, ou muito conhecido como a interpolação, né, pelo método de Newton, ou fórmula de Newton. Então, eu coloquei aqui que nessa sessão, novamente, vamos tratar da interpolação, que é o assunto que vocês começaram a trabalhar com o professor Henrique, mas agora fazendo o uso do polinômio interpolador de Newton, ou seja, utilizando a fórmula de Newton. O que a gente faz, então? Olha só, eu vou ter um polinômio p de x de um certo grau menor ou igual a n, e esse polinômio ele vai interpolar uma certa função, é n mais 1 pontos, desde que esses pontos eles sejam conhecidos. Tá? Então, eu vou ter esses pontos que vão ser conhecidos, e junto com esses pontos, eu vou, então, determinar, né, qual é que é o polinômio que gerou aqueles valores, aquele comportamento daquela função. E tendo o meu polinômio, problema resolvido, porque se eu tenho uma função, posso fazer o que eu quiser com uma função, calcular as raízes, calcular o valor numérico, né, utilizar aquela função como um critério de um certo produto, de um certo parâmetro que eu quero desenvolver. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Então, olha só, o polinômio p de x, Pn de x, que eu chamei de grau n ou de grau menor, onde n mais 1 nos dá o número de ponto, ou seja, é igual ao número de ponto. Se eu tiver, por exemplo, uma tabela, eu vou rabiscar aqui, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma tabela com os valores 1, sei lá, 4, 7, 8, 9, sei lá, e 5. Quantos pontos eu tenho aqui nessa tabela? Imaginando que essa é uma tabela que eu fiz. Quantos pontos que eu tenho? Quantos, pessoal? Seis. 6 pontos. 6 pontos. O que significa? Quando eu tenho 6, ou seja, o número de ponto. Agora, se eu perguntar para vocês, então, eu tenho 6 pontos. Quanto vale o meu n? Ou seja, qual que vai ser o grau desse polinômio? Não. 5. Tá? O n não é 6. O n é sempre o número de ponto menos 1. Menos 1. 5. 5. Então, ou seja, o meu n é 5. Ou seja, eu vou ter que fazer uma interpolação com um polinômio de quinta ordem, ou seja, de ordem 5. Né? Nesse caso, na verdade, não vai ser ordem 5, vai ser ordem 4, porque vai começar n igual a x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. Né? Então, teria um polinômio de ordem 4. Então, lembrando que o valor de n é sempre o número de ponto menos 1. Então, olha só, como é que a gente, então, calcula essa interpolação? A gente utiliza uma fórmula. E a fórmula do polinômio de Newton é essa que está aqui, essa grandona que está aqui. Toda essa que eu estou rabiscando aqui. Então, olha só, essa fórmula, né? A princípio, o aluno, quando olha para ela, dá a impressão de medo. Né? Mas é uma fórmula tranquila, olha só. Então, eu vou escrever o meu polinômio p de x, onde esse valor d, nós vamos ver que são as ordens, ou seja, eu vou ter um polinômio de ordem 1, ordem 2, ordem 3, e assim, dependendo da ordem que eu tiver. Como é que eu faço, professor, para eu saber se eu vou ter um polinômio de ordem
O D0 significa ordem 0, ou seja, é um número. D1 significa de primeira ordem, ou seja, que primeira ordem, professor? X elevado a 1, como se fosse uma função do primeiro grau. De segunda ordem, uma função do segundo grau, e assim sucessivamente. Agora, aonde que os alunos sempre têm um pouquinho de dificuldade na hora de descrever essa fórmula, né, de Newton? É de saber qual que é a ordem que ele vai ter. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 pontos. Vamos supor que eu tenho 3 pontos. Se a quantidade de ponto for 3, quanto vai valer o meu N? 2. 2. Então, significa que eu vou ter apenas um polinômio de ordem 2, ou seja, a minha fórmula ela vai terminar apenas até aqui. Conseguiram perceber? Então, ou seja, eu vou usar até onde tem a multiplicação de D2, que é o polinômio de ordem 2. Se o meu número de ponto, por exemplo, for igual a 2, o N vai ser igual a quanto? N vai ser igual a 1. Então, significa que eu vou ter um polinômio de ordem 1. Então, ou seja, a minha equação vai terminar simplesmente até aqui. Pessoal, dúvida? Aline, dúvida? Peterson, William, Não, Gervásio, tranquilo? Então, olha por só. enquanto sim. Tá, então, se por enquanto tá ótimo, então daqui para frente não tem mais dúvida. Então, olha só. Dependendo. Então, professor, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é verificar quantos pontos eu tenho para eu saber o N. O N é sempre a quantidade de ponto menos 1. Se a gente tem 5 pontos, o N vai ser 4, sempre desconta uma unidade. Se eu tenho 3 pontos, o N é 2. Se eu tenho 2 pontos, o N é 1. Se eu tenho 1 ponto, o N é 0. Então, se o N é 0, ou seja, eu teria apenas aqui só o D. D0. Se o N for igual, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, N igual a 1, eu vou vir, por exemplo, até aqui no D1. Aí, tudo que está aqui para frente eu não uso, porque a minha ordem é só de ordem 1. Se o N for igual a 2, eu vou parar até aqui no D2. E o resto para frente eu não utilizo. Então, olha só, para facilitar, o que Newton fez? Né? Chamou-se, por exemplo, de D0, D1, D2, D3 e assim sucessivamente. Professor, por que você parou no 3? Porque a maioria dos exercícios que a gente trabalha, né, no máximo que a gente chega é uma ordem 3, tá? Normalmente nos exercícios que a gente dá para os alunos, no máximo vai ter a ordem 2, né, ordem 3 para exercitar, mas não passa muito disso, tá? Mas pode ter exercício que você chega até a ordem 4, ordem 5, tá? Ali já, né, os alunos ficam cansados de ficar fazendo conta, porque ordem 5, você imagina essa tabela que vai até 4. Imagina, por exemplo, ordem 8, essa tabela vai até 7. E fazendo essas contas aqui, os alunos depois ficam cansados, aí vão falar que o professor não gosta deles, que mandou eles fazer um monte de conta. Então, olha só, até aqui tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês? Como sempre eu faço. Como é que a gente preenche a tabela? Na primeira coluna, eu vou colocar os valores de x. Professor, esses valores de x vão aparecer aonde? Vão estar na tabela, eles serão dados no problema. Então, o primeiro valor vai ser o x0, x1, x2, x3 e assim sucessivamente. E na primeira coluna, eu vou colocar, dependendo da ordem, por exemplo, se for de ordem 2, eu pararia até aqui, por exemplo, se for de ordem 2. Tá? Essas fórmulas que estão aqui dentro, pessoal, elas não mudam. Tá? Essas fórmulas só vão aumentando de acordo, por exemplo, a ordem que você tiver do polinômio. Então, olha só, no primeiro, em ordem 1, eu vou calcular o valor do x0, ou seja, vou ver qual que é o meu valor do x0, vou calcular o valor de x1, na verdade, esses valores já são dados, o valor de x2, o valor de x3 e assim sucessivamente. Então, essa primeira parte aqui, ela toda é dada no enunciado do exercício. Então, a gente só vai preencher e colocar aqui. Então, não tem muita conta, né, para a gente estar fazendo. Agora, a partir daqui, eu sempre falo, essa fórmula dá a impressão que tem muita letra, os alunos ficam confusos. Então, o que eu sempre faço? Falo para os alunos, para calcular o primeiro valor de ordem 1, que é o nosso D1,
Outra coisa importante que eu quero destacar aqui, pessoal. O valor de D1 é sempre o valor do primeiro cálculo que aparece aqui. D2 vai ser o valor desse cálculo aqui. D3 vai ser o valor desse cálculo aqui. E assim sucessivamente. Tá? Por quê? Porque os alunos confundem, tendem a utilizar esse valor aqui de baixo. Então, olha só, como é que eu calculo, pessoal? Eu vou pegar o valor da função x1, vou subtrair com o valor do x0 e dividir por x1 por ele mesmo, x1 menos x0. Vou encontrar um valor aqui, eu vou chamar de D1. Esse valor aqui. Aí, vou pegar o valor agora, próximo valor, como sempre nós vimos, vou pegar os valores, vou pegar esse valor aqui, sempre subtrair com esse, é sempre o maior. Então, vai ser x2 menos x1, dividido por os dois também, pela divisão entre os dois. Aí, aonde é que eu quero que você... Aí, professor, tem um x3. Vou pegar, por exemplo, os valores como x3. Então, vou pegar sempre o último menos o anterior. Vai ficar x3 menos x2, dividido por x3 menos x2. Feito isso, pessoal, agora eu vou para D2, se for de ordem 2. Olha só, aqui tem a fórmula que eu sempre falo o seguinte. Professor, Sim? tem como solicitar a participação do Matheus, por favor? Ó, eu liguei para ele, ele não me atendeu, eu mandei mensagem para ele. Ó, fiz uma ligação solicitando a entrada dele, deixa eu fazer aqui novamente. Ele pediu agora. Tranquilo, Leone. Solicitação enviada e acredito que ele já entra logo. Então, olha só, conforme eu estava comentando com vocês, professor, qual que é o valor que eu vou usar na ordem para calcular, por exemplo, D2? Em vez de você ficar olhando essa fórmula aqui, para se nos complicar, eu sempre falo, é o valor anterior. Qual que é o valor anterior antes do x3 que você encontrou, professor? Os valores anteriores foi o x2 e os valores que eu encontrei aqui no fx1. Então, pega os dois valores, vai ficar f de x2, que você já calculou aqui, você já vai ter esse valor calculado. Pega o valor anterior, calcule aqui o valor de D2. É sempre um menos o outro dividido pelos intervalos em que eles pertencem. Como eu estou pegando x2 e x1, vai ficar x2 e x0, fica x2 menos x0. Eu quero calcular, por exemplo, vamos supor que o próximo valor que eu vou usar se tiver terceira ordem. Vou pegar o valor anterior, que é o f de x3. Então, vou pegar esse valor que eu acabei de calcular, f de x1, 2 e 3. Ou seja, na verdade, é pegar o x2 e o x3, que eu já calculei, que é o valor anterior, menos o valor de x1 e x2, que também eu já calculei, que são os valores anteriores a esse aqui, esses dois aqui. É sempre assim, na hora que eu vou quiser calcular, vou pegar esses dois, e quando eu quiser saber o x2, vou pegar esses dois, e o x3, esses dois. É sempre o valor anterior. Feito isso, gente, essa fórmula aqui ela vai se multiplicando, dependendo da quantidade, né, da ordem que eu tiver do polinômio. Eu parei apenas aqui no 3, porque, né, não vamos ficar fazer aqui... Professor, Sim? o Wender está pedindo para o senhor mandar um convite para ele. O Wender? Já mando, já. Convite enviado para o Wender e o Matheus estou mandando convite, mas não está me atendendo, não. O Matheus conseguiu, agora só falta o Wender. Deixa eu mandar convite para o Wender de novo. Para o Wender tá aparecendo indisponível. Deixa eu mandar mais uma vez para ver se ele aceita.
Então, olha só, pessoal, alguma dúvida até aqui? Isso aqui é só seguir a fórmula e fazer conta. O mais importante, a grande dificuldade que muitos alunos têm é saber onde que o polinômio vai parar. E eu já acabei de explicar para vocês, a gente tem 4 pontos, 4 menos 1, o n vai ser igual a 3. Então, vou ter um polinômio de ordem 3. Então, ia parar no D3. Se o n for igual, ou se o número de pontos forem 3 pontos, significa que o meu n vai ser igual a 2. Então, vou ter um polinômio de ordem 2. E o resto, pessoal, é só fazer conta, que é o mais fácil que existe. Alguma dúvida? Aline, tudo bem? Agora tá seguindo, né? Tudo Fala, sim, Pedro. Daniel. Fala, Peter. Agora surgiu um tanto de dúvida. Agora que eu consegui ver o negócio. Fala, Surgiu um tanto de dúvida. fala as dúvidas. Pode falar. Agora eu quero entender aqui primeiro. Deixa eu ver aqui, entender primeiro aqui, que é esse negócio aqui. Você só somou, né? DX, D0 com mais D1, D2. Não. Isso aqui você não precisa decorar. Essa aqui é a fórmula de Newton, tá? Essa aqui é a fórmula de Newton. Essa aqui tá aqui. Essa fórmula aqui, ela nos diz como é que a gente deve calcular o polinômio. Então, ou seja, se você tiver, por exemplo, 4 pontos, vamos supor que na tua tabela, para você escrever o polinômio, você tem 4 pontos, o n, que é o número, ou que é a ordem do polinômio, sempre é a quantidade de ponto menos 1. Então, se eu tiver 4 pontos, significa que o meu n ele vai ser igual a 3. É sempre o número de ponto menos 1. Então, o que esse 3 significa? Significa que eu vou ter um polinômio de ordem 3. Então, a minha tabela vai parar tendo D3. Professor, Sim? independente se o n for número par ou ímpar, você subtrai por 1? Independente, se for par ou ímpar. Se o n, por exemplo, for 8, você vai ter 7. Se o n for, por exemplo, 5, você vai ter 4. Independente se ele é par ou ímpar. É sempre subtrair por uma unidade. Tá bom. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o n igual a 3, ou seja, se eu tiver 3 pontos, o n vai ser 2, que é sempre o número de ponto menos 1. Então, ou seja, n igual a 2 significa que eu vou ter um polinômio de ordem 2. Então, ou seja, na hora que eu usar essa fórmula aqui, eu vou parar apenas até onde tiver o D2. Então, ou seja, eu só vou utilizar daqui para trás. E se tivesse, por exemplo, conforme eu já disse, o número de ponto, por exemplo, igual a 2. Se o número de ponto for igual a 2, significa que o meu n vai ser igual a 1. Então, como o n é igual a 1, o que significa n igual a 1? Eu vou ter um polinômio de ordem 1. Então, ou seja, eu vou utilizar apenas até aqui onde tem o D1. Então, ou seja, na hora que eu tiver que montar a tabela, eu só vou ter D0 e vou ter apenas o D1. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida mais que eu possa ajudar a estar esclarecendo? Peterson, tranquilo? Ô, Daniel, então deixa eu te perguntar. E essa equação que tá debaixo da ordem aí, como é que fica essa equação que tá aí? Essa equação que está aqui, da equação ordem? nós vamos usar, né? Isso. Vamos usar para calcular os valores de D0, D1, D2, D3 e assim sucessivamente. Então, olha só, como é que a gente monta... É só para calcular o D1. D2. Isso, ela serve, essa tabela que está aqui, ela serve para a gente encontrar os valores de D1, D2, D3, aí assim sucessivamente. Então, olha só, como é que eu calculo, como é que eu monto? Na tabela, essa primeira coluna aqui, normalmente ela é dada no enunciado. Se ela não for dada, você já vai ser dado o polinômio, que fica mais fácil. Porque o mais difícil é a gente encontrar o polinômio. Tranquilo? Então, olha só, tendo esses valores aqui dados, você vai ter o valor de x1, ou x0, vai ter o valor de x1, x2, x3, e assim sucessivamente. E vou ter o valor também do meu x0, f de x0, f de x1, f de x2 e assim sucessivamente. Como é que eu calculo o D0? É sempre de baixo para cima. Então, vai ser o valor de f de x1 menos o valor de x0. E dividido também pelos dois, subtraindo. Como é que eu vou calcular, por exemplo, o valor do próximo f, por exemplo? É sempre o valor anterior. Vou pegar f de x2 menos o x1, está aqui, e dividido pela subtração dos dois também. E assim sucessivamente. Se eu quiser saber, por exemplo,
essa aqui, vou pegar o x3 menos o f de x2 dividido por x3 menos x2. E assim eu vou montando. Para calcular, por exemplo, D2, vou pegar os valores anteriores. Qual que é o valor anterior? Eu calculei o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, por exemplo, se eu quiser calcular isso aqui. E para calcular, vamos supor que é de ordem 3, e assim continua. É sempre pegar os valores anteriores. Tranquilo, Peterson? Aline, tudo bem? Tranquilo, Daniel. Deu para entender agora. Entendi, Aline, tranquilo. tudo bem, Aline? Ó, Aline, você tá sumido ou tá aí mesmo, tá me ouvindo? Matheus, tudo bem? Tá por aí? Leone, tranquilo, Leone? Sim. Então, olha só, vamos fazer então um exercício. Professor, Melhor. obrigado. Oi? Então, olha só, vamos fazer exercício. Vamos fazer um exercício, depois eu vou deixar um para vocês treinarem também, para vocês verificarem, para tentar usar o método. Então, olha só, ele fala o seguinte. Construir a tabela das diferenças divididas. Lembrando, muitas das vezes não vai aparecer a palavra de fórmula de Newton, porque também ela também é chamada como diferença e divididas. E obter, pela fórmula de Newton, o polinômio interpolador dos pontos dados na tabela abaixo. E ele também quer que a gente verifique. Pessoal, quantos pontos eu tenho nessa tabela? 3. 3 pontos. Então, o meu N é igual a quanto? 3. Não, Dois. o N é 2. Dois. É sempre o número de ponto menos 1. Então, se o N é igual a 2, então significa que eu vou ter um polinômio de ordem quanto? 2. De ordem 2. Então, ou seja, naquela minha fórmula, eu vou parar apenas até x igual a até lá para dar uma equação do segundo grau, que é no D2. Até aqui nessa informação, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aline, você está me ouvindo? Aline, Tá ouvindo. Oi, Tá ouvindo. tô. você está me ouvindo? Ah, tá ótimo. Já chamei umas 30 vezes, você sumiu, ué. Não, tô ouvindo sim. Ah, tá. Então, olha só. O primeiro valor de x, a gente sempre chama de x0. E o segundo vai ser o valor de x1. E o próximo aqui vai ser o valor de x2. Então, olha só. x0, x1 e x2. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever aquele polinômio. Professor, como é que eu vou fazer para escrever o polinômio? Olha só. Nós já vimos que eu tenho 3 pontos e o nosso n vai ser igual a 2. Está aqui, até eu coloquei aqui para mostrar que o n vai ser... Porque n mais 1 é igual a 3, que é a quantidade de pontos. Então, o n vai ser 3 menos 1, que não precisa fazer essa conta aqui. Eu só fiz para mostrar para vocês. Então, eu já sei que o meu n vai ser igual a 2. Então, ou seja, teremos apenas até a ordem 2. Na nossa tabela, só vamos até a ordem 2. Então, olha só, aquela fórmula que era grande, ela se reduziu simplesmente para essa que está aqui, ué. Ou seja, o meu polinômio, agora que eu vou escrever, ele vai ter essa configuração aqui. Por quê? Porque eu vou parar até na ordem 2. Lembrando que esse D significa a ordem 2. Como n é igual a 2, então eu vou ter até a ordem 2. Até aqui, pessoal, calcular o valor de n e simplificar essa expressão. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Daniel, perguntar um negócio pra você. Você já mudou de slide? Porque o slide aqui tá parado, hein? O teu tá parado? Eu já mudei, já. Ô, burro. Por isso que eu tô vendo aqui. Tá na mesma forma que tá. Mas O tá teu bom. tá em qual página? Tá em interpolação com diferença divididas. Não, eu tô no exercício. Nossa, já tá lá já, o burro. Ele não tá errado aqui. Tá parado, que não sai do lugar. Tá bom, mas deu pra entender. Mas vamos lá. Pessoal, então olha só, nós temos 3 pontos. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular, vou colocar os valores de x0
nessa fórmula. Quem é o x0, pessoal? Menos 2. E quem é o x1? O 0. Pronto, então vou pegar esse valor, vou substituir a fórmula. O que eu fiz? Está aqui, ó. A fórmula está aqui. O que eu fiz? No lugar, está aqui a nossa fórmula, eu peguei, vai ficar D0 mais D1. X, como x0 é negativo, pessoal, e a fórmula já tem menos, menos com menos vai dar mais. Tranquilo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso x0. Aqui é o valor de x1. Então, olha só. Vai ficar D0, tá aqui o D0, mais D1. Quem é D1 menos x, que multiplica o x menos o x0. Só que o meu x0, pessoal, já é negativo. Então, tome cuidado. Menos com menos vai dar mais D2, que multiplica x menos x0. O x0 está negativo. Na fórmula vai ficar positivo. Que multiplica x menos x1. O meu x1 está aqui, é 0. Então, fica x menos 0. Então, está aqui, ó, implica, vai ficar aqui D0 mais D1, que multiplica x mais 2, mais D2, que multiplica x mais 2, x menos 0 vai ficar só x. Aí, o que eu fiz? Eu multipliquei aqui, ó, vou multiplicar esse x aqui dentro. Como tem um x aqui, eu posso multiplicar aqui dentro dessa expressão aqui. Então, olha só, x vezes 2 vai dar 2x. E x vezes x dá x ao quadrado. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum problema? Não. Não. Tranquilo. Se o senhor chamar o Leone, é que ele falou assim que a internet dele caiu, ele foi desconectado. Tá. Chamo sim. Professor, em cima ali é o polinômio. Vai até. Aí você. Pera aí, você tirou ele. Tá aí, eu voltei. Pode falar. Espera eu voltar aqui. Tá. Olha lá, do lado da tabela aí, ó. PN igual a X. Esse Isso. aí é o polinômio que você vai substituir. Esse é o polinômio que eu quero escrever. Isso. escrever. É aqui onde eu substituo, onde eu também fiz a substituição dos valores. Tá x menos x0. O que é o meu x0? Menos 2, concorda? Sim. Então, menos 2 menos da fórmula vai ficar mais 2. Depois, D2 que Não, multiplica. entendi. Tranquilo? Entendi. Aí esse polinômio aí é na onde você falou que ia até na onde que começa o outro, certo? Que é o D3. Isso. Só que nesse caso aqui, nosso problema, como são 3 pontos, o nosso n é igual a 2. Então, o nosso polinômio só vai parar até D2. Isso. Por isso que eu parei aqui, porque o n é igual a 2. Professor, Então, tem como você voltar lá no outro, lá rapidinho, só para me focar ali, para me ver no polinômio lá no outro slide? da fórmula do polinômio? Isso, é da fórmula, para me ver lá até na onde que parou. Não, o polinômio aqui, ele vai até infinito, continua, tá vendo? Eu coloquei até xn. Uhum. Tá? Ele não parou, não. Por quê que eu não parei? Então, Porque depende. vamos supor, aquele lá você colocou até na onde vai até o maisinho aqui, certo? Isso, até aqui. Daqui para trás. É isso, é. Isso mesmo. Entendi. Tá? Por quê? Porque o D2, que é a ordem 2, termina até aqui. Se fosse, por exemplo, 3, ia aparecer mais, x menos x0, x menos x1, que multiplica x menos x2. x2, x3. Isso. E assim Aí sucessivamente. ia parar no mais, que era o x4, D4, quer dizer. Isso, D4, exatamente. Tranquilo, William? Obrigado. Sim. Então, olha só, eu fiz então aqui as contas, né? Acabei. Então, olha só, para eu escrever esse polinômio, o que nos falta? Apenas o valor de D0 e o valor de D1 e D2. E como é que a gente calcula esse valor de D1 e D2? A gente calcula utilizando aquela tabela que a gente viu. Então, olha só, está aqui a tabela aqui, né? Eu coloquei aqui os valores na tabela. x0 está aqui, é o menos 2. x1 vai ser o 0. E o x2 é o próprio 2 que está aqui. Tudo bem, pessoal? Né? Aqui nós temos o valor x0
E aqui temos a própria função, quando o x0 é igual a menos 2, a minha função vale 18. E aqui nós temos o valor de x1. E aqui nós temos o valor de x2. Então, olha só, x2. Lembra, o que eu falei? Como é que eu calculo? É sempre o valor anterior. Lembrando que a primeira coluna a gente só repete, porque já é dada aqui, ó. Quando x0 for menos 2, a minha função vale 18. Né? Só estou repetindo o que já está aqui. Quando o meu x vale 0, que é o meu x1, a minha função vale 4. Está aqui na tabela, está todo mostrado. E o meu x2, quando o x vale 2, a minha função vale 6. Está aqui, ó. Então, só copiei a primeira coluna e a segunda, apenas só copiei os valores que eu já tenho na tabela. Agora, pessoal, como é que eu faço a conta aqui de novo? É sempre aquilo que eu expliquei para vocês, né? Os valores anteriores, ó, f de x4 vai ser então 4 menos 18, está aqui o 4 menos 18, dividido pelos intervalos sempre, os intervalos nessa mesma sequência, 0 menos 2. Então, se fazer 0 menos da fórmula, qual o 2 já é negativo, vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2 vai sobrar apenas 2. Então, somando, fazer 4 menos 18 dá menos 14, dividido por 2 dá menos 7. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Aí, para eu saber o valor nesse intervalo, de novo, vou pegar esses valores aqui, nesse intervalo, e também aqui o x nesse intervalo. Então, vai ficar 6 menos 4, está aqui 6 menos 4, dividido por 2 menos 0, né? Eu já nem coloquei mais o 0 aqui, 2 menos 0. 2 menos 0 vai ficar 2. Então, vai ficar 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Aí eu vou para o próximo, o meu último intervalo, né? Que é porque o meu problema é apenas de ordem 2. Então, de novo, vou pegar o valor anterior, que é agora nesse intervalo, está aqui os valores anteriores. 1 está aqui menos 7, menos da fórmula, e o 7 é negativo. 1 menos 7, dividido, olha só o intervalo que eu estou pegando daqui, desse x2, e peguei o x1, né? Porque primeiro de cima com o de baixo. Então, vai ficar 2, tá? Menos da fórmula, menos o 2 lá de cima já é negativo. Né? Então, menos 2 entre parênteses. Então, vai ficar 2, menos com menos dá mais. Vai ficar 2 mais 2 dá 4. Aqui também menos com menos vai dar mais. Então, 7 mais 1 dá 8. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, olha só, eu já tenho o valor de D1, tenho o valor de D2 e tenho o valor de D0. Então, meu problema acabou. Professor, acabou? Acabou, exercício resolvido. O que eu vou fazer agora, professor? Vou substituir lá no polinômio esses valores. Tá? Vou colocar esse valor lá no polinômio para eu saber qual é que é o polinômio, então, que gerou toda aquela expressão ou toda aquela função. Então, olha só, o que eu fiz? O polinômio que a gente havia escrito era esse aqui, ó. Eu já calculei os valores de D0. D0 é igual a 18, nós vimos, já que eu volto. D1 é igual a menos 7. E D2, nós acabamos também de calcular, é igual a 2. Estou colocando aqui no cantinho, igual a 2. Então, olha só, agora eu vou substituir esses valores aqui. Ó. No lugar de D0, vou colocar o 18. Então, está aqui, ó, coloquei o 18. Menos, no lugar de D1, o D1 é menos 7. Como mais com menos vai dar menos, então ficou menos 7, que multiplica x mais 2. Mas, no lugar de D2, eu coloquei o 2. 2 que multiplica essa expressão toda que está aqui.
Daqui para frente, pessoal, é só fazer conta. Aí já não tem mais nada que atrapalha, eu vou só fazer conta. Então, olha só, vai ficar 18, né? Menos 7 vezes x vai dar menos 7x. 7 vezes 2, menos 7 vezes 2 vai dar menos 14. Depois, 2 que multiplica x vai dar 2x ao quadrado. 2 que multiplica 2x vai dar 4x. Então, feito isso, o que eu fiz? O x ao quadrado não tem ninguém, então vai manter 2x ao quadrado. 18 menos 14 dá 4. Positivo. E menos 7x mais 4x dá menos 3x. Dúvida, pessoal? Até aqui só estou fazendo conta. Feito isso, então, olha só o que eu fiz. Né? Apenas reduzi, então, o meu polinômio. Olha só, na hora que eu reduzi o polinômio, então, o que sobrou, então? 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Essa aqui, então, esse aqui é o nosso polinômio, então, né? Esse aqui é o nosso polinômio que gerou aquelas raízes ali, aqueles valores de x1 e aqueles valores daquela função que a gente viu. Pessoal, dúvida? Dúvida, pessoal? O negócio mais é substituição, né, ô Daniel? Isso, substituição. Então, olha só. Tranquilo, então. Tranquilo, pessoal? Aline, tudo bem? Tudo sim. Aline, você hoje está muito esquisita hoje, Aline. Você está muito sumida hoje. Tô não, tô. Esquerda não. Ela tá jantando com nós. Ela tá comendo, ela tá falando, tá com a boca cheia. É isso que eu tô, é isso que eu tô percebendo mesmo. Tô percebendo uma diferença na voz, velho. Essa voz está chegando multiplicada com alguma coisa a mais, velho. Pessoal, tudo bem então? Tranquilo? Então, olha só. No exercício, ele pediu para a gente fazer a verificação. O que é a verificação? A verificação é eu pegar esses valores aqui de x0. Eu vou pegar aqui o valor de x0. E é importante, pessoal, fazer a verificação. Por quê, professor? Porque a verificação, ela mostra para você se você encontrou o polinômio certo. Olha só, então eu vou pegar o menos 2, vou jogar aqui nessa função aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Para ver se vai me dar 18. Se a minha função me der 18, quer dizer que esse polinômio está certo. Encontrei o polinômio certo, porque eu poderia ter encontrado o polinômio errado. Então, olha só, se eu colocar aqui 2 no lugar, 2 que multiplica, no lugar do x eu vou colocar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 2 dá 6. Mais 4. Pronto, isso aqui dá 18, então comprova. Então, significa que isso aqui é igual a 18. Então, meu polinômio, até por enquanto, meu polinômio até esse momento está certo. Vou pegar o zero. Se colocar zero aqui é fácil. Se colocar zero, vai zerar isso aqui. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Vai zerar isso aqui. Também vai sobrar apenas o quê? O 4. Também tá, até o momento verificou. Agora eu vou pegar o 2. Se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 2. Aqui 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Menos vezes mais vai dar menos. 3 vezes 2 vai dar 6. Né? Mais 4. Então, percebe que isso aqui vai dar 6. Então, também... O que significa, professor? Que o meu polinômio que eu encontrei está correto. Por quê? Porque ele verifica esses valores todos que eu encontrei aqui. Então, é sempre bom fazer a verificação
Porque às vezes você deixa o polinômio que você encontrou, mas você não sabe se esse polinômio que você encontrou está certo. Pode ser que você errou ao fazer alguma conta aí no meio do caminho. Então, é bom sempre fazer a verificação para saber se os valores batem. Se os valores bateram, quer dizer que o polinômio que você encontrou está correto. Dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Então, olha só, para a boa notícia de vocês, é que a Aline nos abandonou hoje, porque está jantando, né? A nossa aula de hoje é só essa. Tranquilo. Então, olha só. Aqui. Agora mudou a voz, quer dizer que já deu uma pausa. Então, olha só, pessoal. Tem aqui um exercício para vocês resolverem. Depois, tá? Não precisa resolver agora, não. É um exercício proposto para vocês resolverem. São 7h40, então acabando a aula, vocês já podem resolver esse exercício para ver se vocês entenderam. O que eu fiz? Então, vocês vão construir essa tabela. Eu pedi para vocês encontrarem o polinômio, né? Qual que vai ser o vosso P de x, polinômio, tá? Lembrando, o polinômio ele tem que estar completo, tem que estar igual esse aqui, ó. Eu tenho que ver qual que é o polinômio, tipo assim, alguma coisa, não para deixar em função de D0 ou D1 ou D3, não, o polinômio é esse aqui. Então, vocês vão encontrar o polinômio. Assim que vocês encontrarem o polinômio, vocês vão fazer a verificação se encontraram o polinômio correto, igual que eu fiz. Depois de fazer isso, eu quero que vocês determinem quanto vai dar o P de 3, ou seja, quando o x for 3, qual é, que é o valor daquele polinômio que vocês encontraram, tá? E aqui eu coloquei as respostas, tá? Para ver se vocês vão conseguir chegar nessas respostas. Então, meu polinômio, que eu chamei P2 de x, vai ser 2/3 de x ao quadrado, menos 7/3 de x mais 1. E quando vocês calcularem o P de 3, se vocês encontrarem esse polinômio, o P de 3 vai ser igual a 0. Então, como se diz, mãos à obra, né? E vamos trabalhar, que é o melhor que tem. Então, deixa eu voltar aqui nessa tela, em que eu estava aqui compartilhando com vocês. Na primeira tela nossa. Só para eu, né, saber aqui. E para ver as pessoas que estão aí. Então, pessoal, olha só, a nossa aula, que é esse método ali que a gente acabou de aprender. Sobre o método, então, de interpolação. Na próxima aula, nossa, que é quarta-feira, também vai ser tranquilo, porque apenas a gente vai aprender a calcular o erro, né, nesse método, que a gente sabe calcular os valores. E vamos aprender, então, como determinar, então, esse erro, né, utilizando, então, esse método aí de Newton. E, de novo, assim que vocês terminarem, por favor, peguem esse exercício que está ali, né, que se desligarem, né, da aula nossa, peguem o exercício e já vamos fazendo. Aí qualquer coisa, aí já manda para mim. Professor, meu resultado não deu esse polinômio aqui, né? Vamos fazer mais uma vez para ver se o polinômio mesmo está correto. Pode ser o vosso, né? Pode ser o meu, então vocês verifiquem, né, de acordo, então, esse polinômio ali que a gente vai calcular. Tudo bem, pessoal? Tristeza, né? Só fui Sim. conseguir ver depois que acabou tudo a aula. Aí não vai. Quando fui acabar a aula, não tá dando pra... Não se preocupa não. Então fique aí que eu tiro suas dúvidas. Não se preocupa não, que isso não é problema e que ainda tem muito tempo. Tá bom, Peters?